Meus amados, quando abrimos aqui o livro de Reis e encontramos esta passagem e vimos o porquê Jezabel estava perseguindo o profeta Elias, né? Interessante que precisamos voltar um pouco mais ao contexto da história. O porquê, meus amados irmãos, estava reinando junto com um rei israelita, uma rainha sidônia, uma rainha de outro país, que não tem nada a ver com os judeus. E observamos, irmãos, que embora a nação de Israel ela demonstrasse infidelidade para com o Senhor, mas observamos, irmãos, que Deus sempre foi fiel para com o seu povo. Embora o povo fosse fiel com Deus, embora o povo não quisesse buscar a Deus, embora na verdade fizesse coisas que Deus não se agradava, Deus, ele sempre foi fiel para com o seu povo. Deus, ele foi sempre fiel para aqueles que assim o buscavam. Deus havia tirado, meus amados, com mão forte dos braços de Faraó o seu povo no Egito. Deus havia tirado o povo que era escravo, que estava sendo açoitado pelos egípcios, e Deus agora colocava o povo em uma terra que, segundo o próprio Deus, manava leite e mel. Ou seja, não é que a terra, na verdade, seria a terra de Sansaruê, como alguns nordestinos, né? Tem até lendas quanto a isso, mas, meus amados, era na verdade uma terra muito boa, uma terra em que hoje vocês veem a nação de Israel, ela está entre deserto. Se você for olhar no mapa, né, que embora, né, Lúcia, eu estou fazendo letras, mas eu tenho a base de geografia. Então, se você for olhar no mapa, você vai poder observar, irmãos, que aquela faixa ali, onde está localizado Israel, é tipo um oásis, e quando você vê os arredores, ali são montanhas e desertos. Ao lado tem o mar Mediterrâneo. Perceba que Deus, ele coloca o povo em um local de rio, onde o rio Jordão ele passa. Veja que ao fundo tem o Monte Hermon, onde o degelo ele cria o rio Jordão, ele vai descendo. Então vem o mar da Galileia e ele desemboca no Mar Morto. Então você percebe que a terra era uma terra fértil. Então veja que Deus tira o povo de lá, do Egito, sofrimento, dores, trabalho escravo, liberta esse povo com mão forte, e agora coloca esse povo, meus amados irmãos, em um local de prosperidade, em um local de fertilidade, em um local que o povo agora iria de fato descansar. Mas perceba, irmãos, que Deus também constituiu um rei segundo o seu coração. Tudo que vem de Deus é bom. Perceba que Deus, mesmo não sendo fiel, Deus continua sendo fiel para com o povo. Observamos que um dia o povo era escravo no Egito. Deus deu liberdade a esse povo, constituiu-lhes uma nação, deu um rei segundo o seu próprio coração, um rei segundo a sua vontade. Meus amados, observamos que tanto nos dias de Davi, do rei Davi, como no seu filho Salomão, o reino foi um reino próspero. O reino prosperou, Israel prosperou e foi livre dos inimigos. Se você observar novamente o mapa antigo, você vê Israel e você vê as nações nos arredores, eram nações inimigas. Havia os filisteus, os heteus, jebuseus, perizeus, e todas essas nações, os cananeus, todas as nações aqui eram inimigas de Israel. E por que isso, irmãos? Porque Deus os havia tirado daquela terra e dado ao seu povo. E por que Deus fez isso? Porque essa nação que habitava antes de Israel, antes do povo de Deus, era uma nação pagã, uma nação que passava a sacrificar seus próprios filhos nos altares dos deuses. Existia um deus chamado Deus Moloque. Então a Bíblia fala que os cananeus, eles passavam seus filhos bebezinhos pelo fogo, queimavam em oferenda para esse Deus. Então tudo isso, meus amados, criou na verdade em Deus aquele desprezo. Então Deus desalojou esse povo da terra e agora dá a um povo que de fato foi chamado para ser uma nação santa. Após a morte de Salomão, queridos, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul.
Perceba que 10 tribos seguiram Jeroboão. Veja que Jeroboão não tinha nada a ver com a herança real. Jeroboão não era nada de Salomão. Ele era filho de Nebate, um dos servos de Salomão. Então veja que ele vai usurpar o trono, ele foge para o Egito. Depois da morte de Salomão, ele volta, ele retorna. E ali, meus amados irmãos, o povo ali faz dele rei. E 10 tribos de Israel seguem. O reino agora passa a ser dividido. O reino agora é rachado. O descendente de Salomão, ou seja, o herdeiro real de Salomão, o nome dele é Roboão. Perceba, meus amados, quando Roboão ele vai assumir o trono, então o povo chega para ele e diz: olha, teu pai na verdade nos massacrou, teu pai ele pesou a mão sobre nós, alivia nossas cargas. Então veja, Roboão, ele primeiramente foi para os anciãos, tomar conselho dos anciãos. O que os anciãos disseram? Olha, ouve o que o povo diz, alivia a carga do povo. Mas ele, irmãos, como um jovem rei, ele não quis ouvir apenas o conselho dos idosos, o conselho dos anciãos. O que ele faz? Ele procura a rapaziada, ele procura os jovens. E ele fala: olha, o povo agora quer que eu alivie a carga deles. O que é que eu faço? O que é que os jovens disseram? Aperta mais eles. Diz para eles que o teu dedo mindinho será mais pesado que a mão do teu pai. Então, meus amados, ele passa a dizer isso para o povo se revolta. O que é que faz? O rei divide. Ocasião que Jeroboão chega de volta, então ele é declarado rei. Então, meus amados, observamos que apenas 2 tribos ainda continuam com Roboão. Apenas 2 tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A nação de Israel, queridos, se distanciou dos caminhos do Senhor. A nação, ela perdeu o foco. A nação, ela perdeu a visão. A nação deixou de olhar para Deus e passou a olhar para os ídolos. A nação deixou de louvar a Deus para louvar aos ídolos. A nação deixou de sacrificar a Deus para sacrificar aos ídolos. No início, meus amados, do reinado de Jeroboão, para que o povo não fosse para Jerusalém adorar, porque o templo era em Jerusalém. O que é que ele fez, irmãos? 1 Reis 12, 28 e 33, diz que ele fez 2 bezerros de ouro, colocando um na passagem que dava acesso a Jerusalém e outro no final. E ele chegou para o povo e disse: olha, está aqui teu Deus, que tirou vocês da terra do Egito, então cultue a Ele, adore a Ele, louve a Ele. Por quê, irmãos? Porque na mente de Jeroboão, ele disse o seguinte: olha, se o povo for para Jerusalém, eles não voltam mais para mim, eles vão ficar por lá mesmo. Então, para que eles não façam isso, façam um bezerro aqui, outro ali, e ali eles passam a adorar aqui mesmo, sem precisar voltar para os braços de Roboão. Isso está registrado, irmãos, em 1 Reis capítulo 12, se alguém quiser conferir depois, 28 e 33. Então veja que 6 reis passaram até chegar o reinado de Acabe. O rei Acabe, meus amados, foi o 7º rei a reinar sobre Israel, a reinar sobre o reino do norte. E lembrando aqui, amados, que Israel aqui não era mais uma nação unificada, ela agora era uma nação dividida. Ela agora é uma nação dividida em norte e sul. O rei Acabe, ele reinou ali, meus amados irmãos, sobre Israel, sobre o reino do norte. Então veja que 6 reis passaram até chegar o reinado de Acabe. E a Bíblia diz, irmãos, que esse rei, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele seguiu o conselho do seu pai. O nome do pai dele era Onri, ou seja, rei Onri, que foi o rei ímpio que reinou sobre o reino do norte. Mas a Bíblia fala ainda, irmãos, que ele fez pior do que todos os reis que passaram antes dele. Em 1 Reis capítulo 16, versículo 30 diz: o que era mal, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se não bastasse, irmãos, o que ele fez? Ele casou-se com uma mulher sidônia. Ele casou-se com uma mulher que não tinha nada a ver com a nação de Israel. Essa mulher, meus amados, o nome dela era Jezabel. Ela era uma estrangeira, uma devota fiel do deus pagão, o deus chamado Baal, deus cultuado na Fenícia.
A Bíblia diz, irmãos, que o rei Acabe, ele passou a fazer altares para o rei Baal, para agradar sua esposa. Ele passou, meus amados, a sacrificar nos altos ao Deus Baal. Perceba, queridos irmãos, que agora o próprio rei, a própria liderança estava conduzindo a nação a um desvio dos caminhos do Senhor. Ali, meus amados, foi constituído sacerdotes de Baal. Ali apareceu profetas de Baal também. Então perceba, meus amados, que os profetas de Deus, eles não podiam ver isso com os olhos. Porque alguém, na verdade, queridos irmãos, vai dizer, olha, Elias, ele foi o pior desafeto de Jezabel. Porque Elias sempre dizia, olha, cuidado, rei. Ele ia muito para o rei, queridos. Você está se desviando dos caminhos do Senhor. Você agora está cultuando outros deuses. Você está buscando outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Então, meus irmãos, ele caiu na desgraça de Jezabel. Jezabel passou a persegui-la. Jezabel, meus amados, foi uma das maiores perseguidoras dos profetas do Senhor, em especial o profeta Elias. Era o que ela mais detestava, era o que ela mais odiava. E podemos, irmãos, citar alguns fatos marcantes que levaram Jezabel a apertar o cerco contra o profeta Elias. Que fatos são esses, queridos? Perceba, queridos, que Elias, primeiramente, reprovava as práticas idólatras de Jezabel. Primeiramente, observamos que Elias, ele não reprovava 50%, nem 99,9%, ele reprovava 100% a idolatria de Jezabel. Perceba, nós nos sentimos chateados e ofendidos quando fazemos uma coisa e percebemos que alguém não gosta, não é verdade? E percebemos que alguém repudia aquilo que nós fazemos. Jezabel, ela era uma idólatra fiel. Talvez, queridos, eu arrisco a dizer que ela era muito mais fiel ao Deus pagão Baal do que muitos crentes hoje em dia demonstram fidelidade para com Deus, o Deus verdadeiro. Ela era uma mulher que constituía ali sacrifícios, havia profetas que trabalhavam em prol culto a Baal. Era uma mulher, meus amados, que buscava de fato fidelidade para com esse Deus. Compreende? Nós observamos que muitas vezes há muitas falhas no meio próprio cristão hoje. Então, queridos, o outro fato que nós podemos citar ainda é que Elias profetizava que haveria uma grande seca na terra. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias diz isso. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe. 17:1 diz assim, queridos: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E por que, queridos irmãos, isso aqui foi uma afronta para Jezabel? Observe, primeiro Elias, ele se chega para o rei Acabe. Ele vai dizer: olha, rei, não vai haver chuva não, vai haver uma seca muito grande, nem orvalho vai cair do céu. Ele chega para Acabe. Mas por que meus amados, que Jezabel se irrita com isso, queridos? Porque o Deus Baal, ele na história antiga, na história mesopotâmia, o Deus Baal, meus amados, era um Deus da fertilidade. Ele era o Deus da chuva. Então Jezabel pensa: como é que pode? Chega esse camarada aqui e diz: olha, não vai haver chuva porque Deus disse que não vai haver. Mas meu Deus Baal, ele não disse nada disso. Então, meus amados, é uma ofensa muito grande para Jezabel. Porque agora Elias, ele bate de frente com o conselho principal de Baal, que era o que, meus queridos irmãos? A fertilidade. Ou seja, Baal, em prol aos sacrifícios que recebia, derramava chuvas sobre a terra. Então chega Elias e diz: olha, meu Deus disse que não vai chover mais. Então veja que ele passa agora a cair na desgraça de Jezabel. Ou seja, Jezabel passa a olhar com outros olhos para o profeta Elias. Meus amados, Elias também, outro fato que é marcante aqui, é que além de dizer que não ia chover, ele agora desafia os profetas de Baal.
Ele agora chama, queridos irmãos, os profetas de Baal para o desafio. Ele fala: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E sabe quantos profetas eram, irmãos? 400 profetas de Baal. Veja que Jezabel passou agora a perseguir os profetas do Senhor, passou a matar os profetas do Senhor. Havia um funcionário do palácio chamado Obadias, que passou a proteger os profetas, passou a esconder os profetas de 50 em 50 numa cova, num buraco, para que Jezabel não matasse. Havia profetas ainda, mas Jezabel estava agora matando os profetas, o que talvez causou um choque em Elias. E ele diz: olha, já que vocês dizem que Baal é Deus, vou fazer um desafio. Está registrado, irmãos, se vocês quiserem ver, em 1 Reis capítulo 18, versículo 40, diz assim, queridos, 1 Reis 18, 40: e Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Por que isso, irmãos? Porque Elias disse: olha, bora fazer 2 altares. Um altar você dedica a Baal, e outro altar é o altar do meu Deus. Primeiro você faz sacrifício, ele dá agora prioridade, você agora sacrifica. Mas observe, o Deus verdadeiro tem que responder por fogo. Ou seja, vocês têm que clamar, e o Deus de vocês tem que descer fogo sobre o altar e consumir todo o sacrifício. Então, meus amados, é interessante que o texto aqui diz, depois de vocês lerem em casa, diz que os profetas de Baal começaram a se retaliar, porque era uma prática, irmãos, quando eles gritavam e clamavam e diziam: Baal responde, eles começavam a se cortar como navalha. Por quê? Porque a ideia é o seguinte: olha, nós estamos derramando nosso sangue por ti, Baal. Eles começavam a se retalhar, se rasgava todo e cortava-se todo, e o sangue começava a jorrar. E o texto aqui diz, irmãos, que nada de Baal responder. No final da tarde, Elias disse: agora vamos ver o seguinte, vai ser minha vez, né? Eu quero diferente, eu quero que vocês molhem o local do altar, façam um rego, encha de água também, derrame água 7 vezes, e aí eu vou clamar ao Senhor, para ver se ele responde por fogo. E a Bíblia diz, irmãos, que ele clamou ao Senhor, e Deus lhe respondeu por fogo, queimou todo o sacrifício, a água que estava no rego que ele havia cavado, meus amados, secou, o fogo consumiu tudo. É quando ele manda matar os 400 profetas de Baal, e Acabe estava lá olhando, queridos. Lembrando aqui que Jezabel, ela era uma serva devota desse Deus, do Deus Baal. Então ela se irrita com isso, ela fica irritada, ela fica, meus amados irmãos, apavorada com aquilo, e diz: olha, ele vai morrer também. E aqui chegamos no texto, nós iniciamos, quando ela diz: olha, da mesma forma que tu fizeste com eles, vai ser feito com você também. E ele passa, meus amados, ela passa a persegui-lo a partir dali. O que é que Elias faz? Elias foge, Elias vai embora, com medo de morrer. E aqui, meus amados, a segunda coisa que nós queremos tratar nesta noite, aqui a primeira coisa, perdão, é que quando procuramos obedecer ao Deus verdadeiro, nós somos afligidos com ameaças de morte. Quando você procura servir ao Deus verdadeiro, você não vai ser elogiado, você não vai ser aplaudido, você não vai ser ovacionado, você passa a ser perseguido, você passa a ser ameaçado, meus amados. Jezabel havia assassinado os profetas do Senhor. Você pode conferir depois no capítulo 18, 3 e 4. Ela havia matado os profetas do Senhor. Veja, queridos, o que nos diz. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, amados: e Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova, e o sustentou com pão e água. E aqui você vê, meus amados, que ela matou os profetas do Senhor, ela assassinou, tirou a vida dos profetas. Mas ela ficou furiosa quando Elias, quando soube que 400 profetas do falso Deus dela, o falso Deus Baal, havia sido mortos por mãos de Elias. Ela ficou furiosa.
ela ficou enraivecida. Versículo 12, meus amados, aqui do capítulo 19, os deuses outro tanto, faça os deuses outro tanto, se não vai acontecer contigo a mesma coisa. Quando a igreja, meus amados, assume uma postura que vai em sentido contrário aos padrões deste mundo, ela passa a ser odiada, ela passa a ser perseguida. Perceba, eu acho interessante, como vocês podem ver, nessa semana, o presidente Jair Bolsonaro, ele indicou um pastor para ser o ministro da educação, o pastor reverendo Milton Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vocês percebem que quando se cita sobre o ministro, não cita a função dele como doutor em educação, entendeu? Formado, mestrado nessa área, mas cita o ministério dele pastoral como forma pejorativa. Eu estava vendo, meus amados, um vídeo ali do É da Coisa, que é dirigido ali por Reinaldo Azevedo, quando ele, na verdade, queridos, ele cita dizendo: olha, um pastor para ser ministro da educação, e por que não? Porque ele não é, meus amados irmãos, formado apenas em teologia, ele tem a carga, ele é capacitado para isso, ele promete muito. Para vocês terem uma ideia, meus amados, que o mundo, ele não quer que a igreja tenha acesso, o mundo não quer que a igreja faça diferença, e quando a igreja faz a diferença, queridos irmãos, ela é perseguida, ela é odiada. Perceba, queridos, quando nós estamos nas capitais, e quando você chega com a Bíblia, com um panfleto na mão para entregar, com literatura, aqui mesmo acontece. Há pessoas que se afastam logo, porque não quer receber. Olha, lá vem o crente, eu não gosto de crente, odeio crente. Meus amados, o mundo, ele não tem amor para as coisas de Deus, o mundo não ama a igreja do Senhor. Abra sua Bíblia, meus queridos, em João capítulo 15, versículo 18 ao 20, Evangelho de João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, versículo 18 ao 20, nos diz assim, queridos, diz assim, Evangelho de João 15, 18 ao 20, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Entende, queridos? Então perceba que não há nenhuma centelha de amor, nenhuma centelha de consideração. Por que, queridos irmãos? Porque quando a igreja assume uma postura que vai em sentido contrário aos padrões deste mundo, ela passa a ser perseguida, ela passa a ser odiada, ela passa a ser excluída, ela passa a ser deixada de lado. Quando procuramos, irmãos, agradar o mundo, desagradamos a Deus. Quando procuramos agradar o mundo, nós desagradamos ao Senhor, nosso Deus, queridos irmãos. Muitas vezes o crente, ele para não ofender, para não magoar uma pessoa que de fato está totalmente distante de Deus, ele vai fazer a vontade daquela pessoa, ele vai andar com aquela pessoa, ele vai abraçar aquela pessoa, ele vai namorar com aquela pessoa. Meus amados, há um diferencial entre igreja e mundo. Segundo a Bíblia, a definição, meus amados, da palavra igreja, eclesia ou união do povo de Deus. Mas observa, queridos, que Cristo ele vai dizer que aqueles que lhe seguem, aqueles que lhe servem, são luz. O que é luz é um diferencial. Luz é ser diferente. Alguém já viu, queridos irmãos, a luz, ela se misturar com trevas? Alguém já viu o óleo se misturar com a água? A mesma coisa o crente, ele não tem nenhuma influência no sentido de que? De mistura com este mundo.
A igreja, meus queridos, foi chamada para fazer a diferença. A igreja, ela é luz de esperança para o perdido, ela é porta de esperança para o desalientado. Porém, meus amados, quando nós procuramos agradar o mundo, nós desagradamos a Deus. E vem a pergunta: o que importa? Agradar o mundo ou agradar a Deus? Para você, você prefere agradar a Deus, mesmo que o mundo lhe odeie, lhe deteste, lhe persiga? Ou você prefere agradar o mundo e ser aborrecido por Deus? Quer ver o que Paulo diz, irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1. Gálatas 1. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas 1. Apenas o versículo 10. Diz assim, queridos. Veja o que Paulo diz no versículo 10. Por que persuado eu agora homens ou a Deus? Em algumas versões agrado a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Mas ele diz ainda: se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu me prontificasse, me pusesse para agradar aos homens, aí Paulo diz: eu não seria servo de Cristo. É uma escolha, irmãos, que a igreja ela tem que sempre estar fazendo. Se ela está agradando a Deus, ou se ela está agradando o mundo, ou se está agradando as pessoas que não tem nada a ver com Deus. Abra sua Bíblia agora em Romanos, onde Paulo ele vai mostrar ainda esta mesma temática. Romanos capítulo 8, versículo 8, diz assim, queridos, Romanos 8, 8. Portanto, os que estão na carne, não podem o quê? Agradar a Deus. É o que Paulo vai dizer. Portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Podemos, irmãos, orar, podemos ofertar, podemos louvar, podemos cantar, podemos pregar, mas se estamos na carne, aquilo que nós fazemos, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Eis a pergunta: o que eu faço? Deus está se agradando? O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Como eu estou agindo? Como eu estou me comportando? Como é a minha influência com as pessoas? Realmente, queridos irmãos, Deus está se agradando das minhas ações? Então, queridos, Jezabel, queridos, odiava Elias. Sabe por quê? Porque ele falava aquilo que Deus queria. Muitas vezes, você falar aquilo que Deus quer não vai ser agradável para ninguém, não. Muitas vezes, você dizer aquilo que Deus quer que você diga não vai ser agradável, não vai ser bom para os ouvidos das pessoas. Jezabel, meus amados, odiava Elias porque ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse. Ela odiava, meus amados, Elias porque o seu falso Deus era humilhado pelo Deus verdadeiro. Glória a Deus. Ela odiava Elias, irmãos, porque o falso Deus Baal, o Deus pagão, ele era humilhado constantemente pelo Deus verdadeiro. Meus amados irmãos, nossa obediência é um aspecto essencial da graça protetora de Deus. Nossa obediência a Deus é um aspecto essencial da graça protetora de Deus. Mesmo sob ameaça, o crente ele deve continuar firme no propósito para o qual foi chamado. Mesmo sob ameaça de morte, deve continuar firme. A segunda verdade, irmãos, que eu quero compartilhar nesta noite é a providência de Deus para com os seus servos em meio às provações, e ainda tem guardado aqueles que lhes são fiéis. Perceba, queridos irmãos, a providência de Deus para com os seus servos em meio às provações, e ainda Ele tem guardado aqueles que são fiéis a Ele. Deus guardou o profeta Elias, irmãos, das ameaças do rei Acabe e também da sua esposa Jezabel. Deus, queridos irmãos, proveu as necessidades do profeta Elias quando houve seca, fazendo com que ele fosse alimentado por corvos. Quem diria, queridos irmãos? Os corvos trazendo pão e carne para o profeta Elias, quando Deus ele diz lá
em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a 7, Deus ele manda que Elias ele vá para o ribeiro de Quirom, onde ele ficaria lá, ele beberia da água. E veja a palavra, irmãos, poderosa de Deus, quando Deus diz: eu ordenei, eu dei ordens aos corvos que te alimentem. Os corvos. E a palavra, irmãos, comprova que os corvos traziam comida constantemente para Elias. Quando o ribeiro secou, porque, meus amados, o ribeiro de Quirom, ele é na verdade um braço ali do Rio Jordão. Se você olha no mapa, né, você vai ver o Rio Jordão, você vai ver um bocado de rios, de leite, de braço de rio, saindo ali do Rio Jordão. Um deles é o ribeiro de Quirom. Só que a seca era tão grande, irmãos, que aquele ribeiro seca. O que é que Deus diz? Agora você vai sair e você vai para Serepta, e lá vai ter uma mulher e você procura ela. Quando ele chegou lá, meus amados irmãos, aquela mulher estava passando fome também. Ele diz: olha, você tem alguma coisa para comer? Ele diz: olha, Senhor, eu só tenho um pouco de trigo e um pouco de azeite, e eu vou fazer aqui um bolo para mim e para meu filho, vamos comer e vamos morrer depois disto. E ele diz: olha, agora faça o primeiro para mim, o primeiro é meu. Elias diz: é um teste de fé, queridos. O primeiro bolo que você fizer é meu. Aquela mulher, meus amados, obedeceu o que Elias estava dizendo, trouxe. A Bíblia diz, irmãos, que não faltou trigo na mesa daquela mulher e nem tampouco azeite. E ainda, meus amados, Deus, como observamos aqui, Deus foi glorificado porque o filho daquela mulher morreu. E Elias, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, trouxe de volta à vida aquele garoto, aquele rapaz. Então veja, queridos irmãos, Deus, ele providenciou alimento para Elias. Deus, queridos irmãos, ele providenciou aquilo que Elias precisava, e não só para ele, mas também para outras pessoas. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque quando o crente é fiel ao Senhor, quando o crente obedece ao Senhor Deus, não só ele é abençoado, mas ele abençoa outras pessoas também. Não só ele é abençoado, mas ele também abençoa outras pessoas, queridos irmãos. Ainda hoje, queridos, Deus continua a cuidar dos seus servos. Embora estejamos preocupados e ansiosos, nós precisamos confiar, queridos irmãos, que Deus tem cuidado de nós, que Deus cuida do seu povo, que Deus cuida daqueles que buscam ser fiel para Ele. Meus amados, é o que Ele nos diz lá em Mateus capítulo 6, 25 ao 31. Quando o Senhor Jesus diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que você vai vestir, nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai beber. Não andeis ansiosos, porque as aves do céu são alimentadas, os lírios são revestidos. Porque o Senhor cuida, irmãos, da natureza, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da humanidade. A terceira verdade, irmãos, que eu falo nesta noite, é que Deus fala com os seus servos, mesmo quando estamos tristes e com a nossa fé abalada. Perceba, irmãos, Deus fala com os seus servos, mesmo quando estamos tristes, mesmo quando estamos com a nossa fé abalada, Ele fala conosco. Ele fala conosco. A tristeza, meus amados, e o desespero e a expectativa de ter a sua vida ceifada foram tão intensas na vida do profeta Elias, que ele chegou, queridos irmãos. Aqui não está querendo que o povo assista, não. Porque caiu aqui, gente. Então foi tão intensa a expectativa de morte na vida do profeta Elias, queridos irmãos, que ele chegou a pedir para si a própria morte. Elias chegou a pedir a morte. Imagina você ter uma tristeza muito grande, você está passando por um problema grande na tua vida, e você chega a dizer: olha, eu prefiro morrer, eu desejo a morte. Foi o que Elias fez, irmãos. Elias desejou morrer. Abra sua Bíblia nesse momento em 1 Reis 19, versículo 4. Diz assim, queridos: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A amargura, aquela expectativa de perseguição, aquela expectativa, meus amados, de morte, foi tão grande na vida do profeta Elias que ele desejou morrer.
que ele queria morrer. Meus amados, Deus ele vem ao nosso socorro, ele vem ao nosso auxílio quando nós estamos abalados. Deus não nos deixa e nem nos abandona. Deus não deixa o seu povo. Deus não deixa aquele que busca a sua face. Deus não deixa aqueles que são fiéis a Ele. Ele vem, meus amados, ao encontro. Ele vem ao socorro daqueles que são fiéis, daqueles que buscam a sua face. Perceba, queridos, no versículos 5 e 6 do capítulo 19, nos diz assim: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que estando o anjo, e eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Lembrando, queridos irmãos, que a região ainda estava passando por um período de seca muito grande. Quando Elias ele sai ali da terra de Serepta, e ele vai se esconder, ele procura ali, meus amados irmãos, deitar em um zimbro, ali ele escora a sua cabeça em uma pedra, talvez, um zimbro era uma árvore, ele ali deita e dorme. Observe, irmãos, as condições físicas de Elias. Talvez estivesse com fome, talvez estivesse com sede, a caminhada seria longa, queridos irmãos, a caminhada. Então o que acontece? O Senhor manda um anjo. O Senhor manda um anjo. E quando Elias acorda, irmãos, tem um pão quentinho assado na brasa para ele comer. Quando Elias olha, irmãos, tem uma botija cheia de água para ele beber. Sabe por quê, queridos? Porque Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida daqueles que buscam segui-lo fielmente. Não deixe voltar, irmãos. Eu pergunto nesta noite, por mais que você tenha passado por dificuldades, você passou uma fome extrema, chegar assim e ver, não tinha nada para comer, você passou um dia sem comer nada porque não tinha nada para comer, ou você pode dizer: olha, não, de forma nenhuma, eu posso não ter comido de manhã, mas comi à tarde, comi meio-dia. Eu posso não ter comido de meio-dia, mas comi à noite, mas naquele dia eu comi alguma coisa. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele provê as nossas necessidades. Deus provê, queridos irmãos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, mesmo abatidos e até mesmo deprimidos, porque era o caso de Elias, irmãos. Ele vai dentro de uma caverna. Estava tão triste porque os profetas haviam morrido, que ele entra numa caverna. Mas mesmo tristes e abatidos, irmãos, até mesmo deprimidos, com problemas que nós enfrentamos, Deus nos dá coragem e nos fortalece para seguirmos em frente, sempre lhe obedecendo. Quem é que te dá força para você seguir em frente? Você está atemorizado, você está com problemas na tua vida, você está talvez devendo muito, você está passando por um problema de saúde, mas quem lhe dá força para que você se levante e siga em frente? Deus. Deus te dá força. Deus nos dá força, irmãos. Deus nos dá coragem e nos fortalece para seguirmos em frente e sempre lhe obedecendo. Versículo 7 do capítulo 19 diz assim, queridos irmãos: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levanta-te e come, Elias. Olha a coragem, olha a força que ele agora está tendo, meus amados. Olha a motivação que Elias está tendo. Levanta-te, Elias, come, porque o caminho é longo para você andar agora. Então se fortaleça, queridos. Deus nos fortalece, Deus nos dá força, Deus restaura o nosso ânimo, Deus restaura o nosso coração, Deus restaura, queridos irmãos, a nossa condição. Deus nos restaura, queridos irmãos. Eu quero, queridos, concluir esta mensagem dizendo primeiro que o profeta Elias buscou refúgio em uma caverna no Monte Horebe. Você pode conferir isso no capítulo 19,
versículo 8 e 9 diz assim, queridos irmãos: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, ao monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Observe, queridos irmãos, que o anjo tinha dado comida para ele. O anjo tinha dado, queridos irmãos, alimento. Mas qual era a ordem? Levanta e come, porque o caminho é longo. Se fortaleça, porque tem muita coisa para fazer, você vai andar. O que é que Elias fez? Ele comeu, e com a força daquela comida, o que é que ele fez? Entrou numa caverna. O que é que ele pensou? Vou nada, dá não, Jezabel quer me matar, vou não. Alguns podem dizer: olha, Elias faltou confiança, Elias faltou fé. Não, não creio nisto, irmãos. Ele era humano, poderia ser também, porque ele vai testemunhar de Deus. Ele vai dizer: olha, eu tenho sido zeloso para com o Senhor, e procuram me matar, mataram os teus profetas, e agora querem também me matar. Elias reconhece isso, irmãos. Ele estava triste, deprimido. Alguns psicólogos vão observar o quadro de Elias, vai dizer: olha, ele estava com depressão, mas será que tem algum problema Elias ter tido depressão? Ele era humano, poderia ter estado com depressão ali, poderia estar triste com a situação que estava acontecendo com os irmãos da nação. Imagina, uma nação que foi tirada do Egito, uma nação que foi nomeada para ser uma nação santa, uma nação que de fato fosse sacerdotes, mas agora a nação se corrompia, os sacerdotes se corrompiam, a liderança se corrompia também, queridos irmãos. Para um profeta, para um pastor, para aquele que está ensinando a palavra, é triste. E quando o profeta dava aviso: olha, Deus não está feliz com o que vocês estão fazendo, Deus está repudiando a ação de vocês, se voltem para Deus, Ele vai perdoar vocês. E o povo não voltava. Meus amados, a tristeza de Elias não era porque ele perdeu o emprego. Alguém vai dizer: fui demitido, perdi o emprego, aí fica triste, deprimido, não é verdade? A tristeza de Elias, irmãos, não foi porque ele almejou prosperidades, não foi porque ele almejou cura, não foi porque ele almejou libertação. Meus amados, são coisas que eu falo nesta noite, que para a sociedade são essenciais. É prosperidade, cura, libertação. Até mesmo uma igreja tem pregado isso. Igrejas tem ensinado isso. Só fala em prosperidade, só fala em bênção. Não era isso porque Elias estava triste, irmãos. Sabe por que ele estava triste, queridos? Era pelo fato de enquanto ele era zeloso, o quanto ele era zeloso, a nação havia evidenciado uma grande apostasia ou renúncia da fé no Deus verdadeiro. Enquanto ele era zeloso pela fé, pela palavra de Deus, por Deus, ele olhava para seus contemporâneos, para seus patrícios, e dizia: olha, se desviaram, não seguiam mais o Senhor. Meus amados, a tristeza de Elias também era evidente, porque os locais de adoração ao Deus verdadeiro haviam sido profanados, e que muitos profetas do Senhor haviam sido assassinados por ordem de Jezabel. Então observe, queridos, a tristeza de Elias, é que além do povo deixar seguir a Deus, agora os locais que eram pontos de adoração para com o seu Deus haviam sido profanados, haviam sido destruídos, colocavam coisas estranhas nos altares do Senhor. Meus amados, Elias diz a Deus: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para também me matarem. E só eu fiquei. Meus irmãos, e qual foi a resposta de Deus? Ele fala: também deixei ficar em Israel, Elias, 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Meus amados, talvez Elias tenha pensado: mataram todo mundo, só eu fiquei.
Ele pensava isto, só eu sobrei. Ele não sabia, ele esqueceu, aqueles irmãos, que Obadias havia escondido 100 profetas. E aqui Deus confia para ele: olha, eu guardei, reservei 7.000 pessoas, 7.000 homens, 7.000 mulheres, que não se dobraram a Baal. Sabe por quê, irmãos? Embora tudo esteja perdido em nossa sociedade, embora você liga a TV, você vê uma coisa estranha, totalmente alheia de Deus, perceba que nesta pandemia, queridos irmãos, raramente, nós não vemos o noticiário falar em Deus. Nós não vemos, irmãos, ninguém chega na TV e dizer: olha, Deus está irado com o mundo, Deus está punindo o mundo com esta pandemia, mas Deus ele pode curar, Deus ele pode restaurar. Nós não vemos, irmãos, falar em Deus na sociedade. É uma sociedade que agora está triste porque não teve a passeata gay lá em São Paulo. É uma sociedade, irmãos, que está triste porque não teve o São João, as festividades. É uma sociedade, irmãos, que está triste porque possivelmente não vai ter o carnaval ano que vem, mas não pensam em Deus. Não pensam em Deus, irmãos. Mas em meio a tudo isso, queridos irmãos, Deus disse para Elias: olha, eu reservei 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, nem o beijaram. O que é que Deus está dizendo? Há pessoas fiéis, tem gente fiel a mim. Tem gente que de fato morre por mim. Tem gente que perde a vida por mim. Há pessoas que são fiéis. Meus amados, Elias foi perseguido por causa do zelo que ele tinha com o seu Deus. Em resposta a esse zelo, queridos, Deus o honrou diante daqueles que queriam a sua cabeça. Deus honrou. Meus amados, eu pergunto esta noite: Elias foi perseguido por causa do zelo que ele tinha para com o Senhor. E nós? Estamos sendo perseguidos por quê? Porque somos zelosos para com o Senhor? Por que você tem sido perseguido? Porque você é zeloso para com o Senhor? Porque você zela pelo nome do Senhor? Porque você não abre mão da palavra de Deus? Porque se você não vende a sua fé, não negocia a sua fé por dinheiro algum? Por que você tem sido perseguido, odiado, detestado? Pensa bem nisto. E se você tem sido perseguido porque você serve a Deus, pergunta a si mesmo: vale a pena? Vale a pena ser perseguido, odiado, detestado, escanteado porque você serve a Deus? Pensa nisso, queridos irmãos. Elias, ele foi zeloso. Deus falou com ele, queridos irmãos. Deus, ele fala conosco. Deus, ele continua falando com a igreja. Então, queridos irmãos, eu estou aqui encerrando esta mensagem, só lembrando que quando nós procuramos obedecer a Deus, ao Deus verdadeiro, vamos ser afligidos por este mundo, vamos ser odiados neste mundo. A segunda coisa, irmãos, é que a providência de Deus para com seus servos em meio às provações é evidente, e Deus ainda tem guardado aqueles que são fiéis a Ele. Ou seja, Deus, ele provê as nossas necessidades e ainda nos guarda. E terceiro, queridos, é que Deus, ele continua falando conosco, mesmo quando estamos tristes, ou mesmo quando a nossa fé é abalada. Esse, queridos irmãos, é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Que Deus, pois, esteja nos abençoando. Meus amados, neste momento, fiquemos em pé. Vamos cantar um hino ao Senhor. O hino que tem por título Segurança e Alegria. É o hino do Inário Novo Cântico, é o número 144. Só para os irmãos estarem conferindo. 144. Louvemos ao Senhor com este hino. 144.
segurança, meus amados. Segurança tenho em Jesus, pois nele posso paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Como essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em viver. Oh Jesus Cristo, oh seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém, queridos? Neste momento, baixa a tua cabeça, fecha teus olhos e agora entra em contato com o Senhor. Vamos falar com o Senhor nosso Deus, encerrando este culto e pedindo a Deus que possa estar nos abençoando e aumentando nossa fé, para que, como Elias, venhamos a enfrentar as divergências da sociedade que não busca a face de Deus. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, ó quão bom e quão maravilhoso é poder estar aqui, Senhor, em Tua casa, para juntos, ó Pai amado, orarmos, para juntos ouvirmos a Tua palavra, para juntos entoarmos louvores a Ti, Senhor. Abençoa, Pai amado, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Seja, Pai amado, com aqueles que estiveram até aqui, até agora, Senhor, no Facebook, cultuando conosco, louvando, meditando, refletindo a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, as suas vidas. Pai Santo, Pai querido, abençoa cada servo Teu que chegou aqui nessa igreja, Senhor, entrou por essas portas. Você também, Pai amado, com Lúcia, Pai amado, abençoa a sua vida, abençoa a sua família, Senhor. Nos visita nesta noite, Pai Santo, em nome de Jesus. Agora, Pai amado, nos dá uma semana de paz. Leva-nos em paz, Pai amado, para nossos lares. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. E de paz, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós e também com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Poder sentar, meus amados. Queremos assim estar agradecendo a todos, que estiveram presentes aqui, no templo, em São José do Egito, na IPF em São José do Egito.
Agradecer a nossa colega de faculdade, Lúcia, né? Colega de grupo, né, da faculdade também. Ela disse que ia fazer uma visita e hoje está aí, né? Que Deus possa abençoar a tua vida, Lúcia, e que possamos a cada dia não só estudar as letras, né? Nosso curso de letras, né? As disciplinas, mas também possamos estudar a palavra de Deus, que ela traz vida, né? Enquanto os cursos que nós fazemos aqui, tanto geografia como letras, é para uma questão mais terrena, o estado da palavra é um preparo para algo eterno. Então que Deus possa estar abençoando. Abençoar também aqueles que estiveram na rede social, no Facebook, acompanhando o culto, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Então, meus amados, estamos assim terminados. Que Deus esteja nos abençoando. Amém?